Olá, queridos alunos! Olá, queridas alunas! Tudo bem? Então vamos trabalhar nessa aula com o tema da petição inicial, tá? O tema é bastante longo, então a gente vai dividir ele em alguns blocos pequenos para facilitar o teu estudo, para facilitar a tua compreensão, para também não te cansar muito, beleza? Então, aspectos teóricos da petição inicial, a gente vai começar aqui justamente trabalhando com a questão que envolve os requisitos da petição inicial. Mas antes disso, a gente precisa destacar para aquele aluno que adora estudar olhando para a lei, o artigo 109 é importante, o artigo 319 até o 331 do Código de Processo Civil, você vai ter aí coisas importantes sobre petição inicial. Então, quem gosta de lei, anota esses dispositivos aí para a gente começar a analisar. A gente vai começar aqui a nossa análise a partir então dos requisitos da petição inicial. Beleza? Então vamos lá na telinha para você. Primeiro requisito da petição inicial que a gente vai ter aqui, ó. 1. O juízo a que é dirigida. Aqui, gente, você tem que tomar muito cuidado com o seguinte ponto, tá? Deixa eu só pegar uma canetinha azul aqui, tá? Só para verificar. Essa questão que envolve o juízo a que é dirigida envolve o tema do endereçamento. Endereçamento, tá? Então, muito cuidado aqui, porque aqui é o endereçamento que você vai fazer. E para conhecer o endereçamento, você precisa se atentar para as regras de competência territorial, principalmente, tá? Professor, então, se eu domino as regras de competência, eu vou saber endereçar minha petição inicial? Sem dúvida nenhuma. É o grande momento que você mostra para o examinador, por exemplo, numa segunda fase do exame de ordem, que você sabe regras de competência. O endereçamento tem que existir, então. Beleza? O segundo requisito que a gente vai ter está na tua telinha ali, ó. Nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, o número do CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Aqui é o tema que você vai trabalhar com as partes do processo. Então, no inciso 2º, basicamente o que você vai trazer é justamente as partes do processo. Quem será a parte autora? Quem será a parte ré do processo? A parte autora sempre quem está ajuizando a petição inicial, a parte ré, a parte contrária, beleza? Lembrando que aqui eu posso ter eventualmente litisconsórcio, tanto no polo ativo como no polo passivo, em um deles, em dois deles, não importa. Trazendo partes, você traz essa qualificaçãozinha aí completa. Beleza? Avançando no próximo requisito que a gente tem ali, o inciso 3º. O inciso 3º do Código. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Quando a gente estuda processo civil, a gente precisa lembrar. Aqui é aquilo que a gente chama de causa de pedir. Causa de pedir. Causa de pedir, tá? Então, quando você vai, por exemplo, elaborar a tua petição inicial, é muito comum que você faça o quê? Faça lá endereçamento, traga as partes do processo e indique item 1 dos fatos e item 2 do direito. É justamente isso. Você conta o que aconteceu e depois traz os fundamentos jurídicos. Esse contar o que aconteceu, fatos, contar a historinha, somado aos fundamentos jurídicos, vão gerar uma conclusão. E é esta conclusão que será o quê? Será o seu pedido. Beleza? Tranquilo? Por falar em pedido, é justamente o 4º requisito da sua petição inicial. Pedido com suas especificações, ou seja, o que você quer. O que você quer. É esse o momento. O que é que você quer do Estado? Eu quero que o Estado condene aquele réu, safado, sem vergonha, a me pagar 10 mil reais. Eu quero que o Estado mande ele cumprir uma obrigação de entrega de coisa. Eu quero que o Estado mande ele fazer algo. É o que você vai pedir aqui, tá? E nesse ponto, atenção com alguns pedidos
que normalmente a gente esquece. Então, para não esquecer, o professor Guilherme vai anotar aqui para vocês e vamos colocar aqui, ó, essa observação. Essa observação aqui, ó. Cuidado. Cuidado. É um cuidado assim de amigo mesmo, de professor que ama os seus alunos, como é o meu caso, para você não esquecer. Então, pedido de justiça justiça gratuita. O professor fez besteira aqui, mas já arrumamos. Justiça gratuita, se for o caso. Pedido de distribuição por dependência, se for o caso de pedido de distribuição por dependência. Pedido de intervenção do Ministério Público, se for o caso. Pedido de prioridade de tramitação, por exemplo, o autor é idoso ou o autor tem uma doença grave. Você também faz esses pedidos. Por que é que eu fiz questão de destacar isso? Porque quando a gente pensa em pedido, normalmente a gente pensa só no que a gente quer ganhar, quer receber, quer que o Estado faça pra gente. Esses outros pedidos aqui acabam também aparecendo. E um último que você vai fazer em toda a petição inicial. Toda petição inicial, com exceção daquelas em que não há previsão do que eu vou te contar agora. Mas para a prática em direito civil, eu já te adianto, todas elas, tá? O que é, professor? O pedido em condenação em honorários e custas. Por que eu disse que nem todas? Porque, por exemplo, no mandado de segurança, você não tem condenação em honorários advocatícios, só em custas processuais. Mas na grande maioria dos procedimentos você vai fazer. Quando você estudar comigo a disciplina prática, fazer a petição inicial em si, você vai ver que eu vou destacar isso aqui de volta, você vai relembrar. Fica bem tranquilo. Beleza? Vamos avançar para o quinto requisito, o valor da causa. Vamos anotar uma frase aqui que tem aluno que fala: ai, professor, você acha que eu sou bobo? Eu não preciso dessa frase. Aí eu sempre digo, todo mundo precisa dessa frase aqui, tá? Que é a seguinte, toda causa terá um valor. Toda causa terá um valor. Toda causa terá um valor? Sim. Toda causa terá um valor, tá? Sem exceção, sem exceção. Beleza? Bem tranquilo. O próximo que a gente vai ter ali, deixa eu pegar o azulzinho de volta que fica melhor. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, tá? Aqui, 2 pontos. A questão do pedido genérico e o pedido específico. Pedido genérico e o pedido específico. O que é isso, professor? Não entendi. É que assim, ó, você tem que cuidar com o seguinte. Quando você está trabalhando, tá? Quando você está trabalhando com... voltando aqui. Quando você está trabalhando tivemos um probleminha, mas já resolvemos. Quando você está trabalhando com petição inicial no exame de ordem, é natural você fazer aquele protesto por todos os meios de prova em direito admitidos. Faça isso sempre. A FGV adora isso nas provas dela. Mas isso é um pedido genérico, tá? E aí, cuidado com o enunciado. Às vezes, na tua prova, o enunciado te dá aquela indicação, te dá aquela dica de, olha, eu tenho documentos,
ou eu tenho testemunhas. E aí, nesse caso, ele está especificando para você algumas provas. Ele está deixando claro para você a existência de algumas provas específicas. Então você faz esse pedido. Como é que eu faria na prática, professor? Protesto por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova documental, em especial prova testemunhal. Esse em especial você vai indicar aquilo que o teu enunciado te trouxer. Beleza? E o último item, um item novo do código, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação, tá? O que é isso? É uma inovação da lei. O nosso código ele vai priorizar a tentativa de conciliação na hora de fazer conciliação e mediação na hora do procedimento. Então, essa audiência é uma audiência prévia. Antes de se defender, é designada essa audiência, salvo se nenhuma das partes quiserem ou salvo ainda se forem direitos indisponíveis. Então, aqui sinta o enunciado. Se o enunciado disser que o teu cliente não quer essa audiência, você simplesmente diz que ele não quer. Se o enunciado não falar nada, você diz que não se opõe à realização da audiência. Se o enunciado disser que o seu cliente quer a audiência, você expressamente vai dizer que ele quer. Beleza? Tranquilo? Ainda, avançando um pouquinho, dentro dessa ideia de requisitos, os chamados documentos indispensáveis. Professor, eu preciso trazer na minha petição inicial alguns documentos? Vamos lá. Eu estou olhando para a tua prova, tá? Os documentos indispensáveis são aqueles que fazem parte da prova documental. Por quê? Porque nos termos do código, a prova documental deve ser trazida na petição inicial. Então, se você já tiver documentos, se o enunciado mencionar a existência de documentos, você já menciona que está trazendo esses documentos na inicial. E claro, sempre mencionar procuração, tá? Não se esqueça. E aí, a depender do tipo de ação, alguns documentos se fazem muito, importantes. Por exemplo, você quer ajuizar uma ação de divórcio. Para se divorciar, você tem que estar casado. Então, você vai juntar lá a certidão de casamento. Imagine que seja uma ação de inventário de uma pessoa que faleceu. Então, você precisa juntar a certidão de óbito dessa pessoa falecida. Imagine que você queira executar um cheque. Você tem que trazer o cheque. Imagine que você quer revisar o contrato. Então, você vai mencionar o quê? Esse contrato em anexo. Então, em relação aos documentos indispensáveis aqui, eu destacaria esses 3 pontos que eu anoto para você aqui, tá? O primeiro ponto seria justamente essa questão que envolve a procuração. Esse seria um primeiro ponto, pensando na tua prova, tá, gente? Aí, se for uma pessoa jurídica, por exemplo, o contrato social, o estatuto social, se for uma pessoa jurídica. E aí, documentos mencionados no enunciado da sua questão. Então, eu sempre digo para os meus alunos, não brigue com edital, não brigue com enunciado. Beleza? E para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria falar um pouquinho da ideia de cooperação, tá? O 319, no parágrafo 1º, 2º e 3º, que está ali no slide da aula, ele vai trazer a lógica de que se faltar algum daqueles requisitos do 319, mas ainda assim for possível eu conseguir identificar as partes, a petição inicial não será indeferida por isso não. E mais do que isso, o judiciário, o juiz, eles devem ajudar a parte na obtenção desses dados. Olha, eu não sei direito o endereço do réu, então, juiz, me ajude a passar o endereço do réu. Juiz, eu sei o nome, eu sei o sobrenome, eu sei até a filiação dele, mas o CPF eu não sei. Ora, se eu sei o nome, sobrenome e filiação, eu já consigo identificar essa parte.
Portanto, isso não é motivo para indeferir a petição inicial. A ideia é de colaborar, a ideia é de cooperar. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo bloco, onde a gente segue analisando o tema da petição inicial. Até mais!